vamos iniciar nosso segundo encontro do Alô Produção Múltiplas Vivências. Tivemos o primeiro diálogo pela manhã, né? Esse evento reúne, né, uma sessão de bate-papos acerca de diferentes temas relacionados à produção cultural brasileira em tempos de isolamento social. Então, entre os dias 23, 24 e 25 de junho, em horários alternados, sempre às 10, às 15 e às 18, acontecerão, né, diálogos entre gestores públicos, artistas, produtores, gerentes de museus, fundações culturais, grupos artísticos de todo o Brasil, né? Aqui a gente vai ter um encontro nacional, né, com pessoas de diferentes estados do Brasil. E hoje, né, nesse segundo momento do dia, a gente vai estar trabalhando a temática artes cênicas através da tela, né, buscando, né, entender um pouquinho de como essa linguagem artística, né, que propõe um contato próximo de espectadores, vem, né, se reinventando diante dessa necessidade de isolamento social. Então, a gente já agradece novamente a produção, né, do Alô Produção Múltiplas Vivências, a parceria com o IFRJ, através da Pró-Reitoria de Extensão e do programa aí de egressos, né, do curso de produção cultural, que firmou essa parceria. E eu gostaria de apresentar os dois convidados de hoje à tarde. A gente vai ter conosco a Marlene Querubim, né? Ela que é considerada a rainha do circo, compositora, escritora e circense. É a única mulher brasileira não nascida em circo a montar e dirigir há mais de 30 anos o Circo Espacial, um dos maiores do Brasil. Participou ativamente na elaboração da primeira normatização de circo no mundo e da fundação da ABC, Academia Brasileira de Circo, do Cirque Festival Contest, e atualmente preside a União Brasileira de Circos Itinerantes. Palestradora dos livros Marketing de Circo, Coração na Lona, Momentos Mágicos, Anne a Bailarina, Serragens nas Veias, Gestão Espetacular e idealizadora da série infantil Família Espacial, e Especial. Né? Obrigada. E a gente vai ter também conosco nessa tarde o Jordano Castro, ele que é ator e dramaturgo, nasceu em Recife, Pernambuco, em 7 de abril de 1986. Licenciado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco, realizou também um intercâmbio internacional em estudos artísticos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É membro e um dos fundadores do grupo teatral Magilute. Como ator, participa de quase todos os trabalhos do grupo e é responsável por 5 dramaturgias montadas pelo Magilute. Um Torto, Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você, Luiz Lua Gonzaga e O Ano em que Sonhamos Perigosamente, em parceria com Pedro Wagner e Dinamarca. No audiovisual, esteve em Tatuagem, de Hilton Lacerda, Tungstênio, de Heitor Dália, na série 13 Dias Longe do Sol e supersérie Onde Nascem os Fortes. E agora escreveu e dirigiu o Tudo que Coube numa VHS. E eu estarei aqui, né? Eu sou Nara Pessoa, sou professora do curso de Produção Cultural do IFRN, estarei mediando essa conversa com vocês. Então, boa tarde, Marlene. Boa tarde a todos. Eu acho que eu vou iniciar, né? Eu posso iniciar falando já? Pode iniciar. Então, tá. É um prazer enorme participar, né, da produção Múltiplas Vivências aí, compartilhar um pouco dessa experiência que eu tenho como gestora do Circo Espacial e de outros projetos,
Vou pontuar rapidamente, porque a história é muito grande, então vamos ver aí fazer um breve histórico desses 35 anos que o Circo Espacial completa agora, dia 9 de agosto, e que nós tínhamos até programada aí uma grande comemoração. O Circo Espacial itinerou, né, muitos anos, de norte a sul do país, fazendo muitas vezes temporadas curtíssimas, chegando na cidade na segunda-feira e estreando na quinta e indo embora no domingo. Isso tudo com um elenco de mais de 100 pessoas, com 35 trailers, 22 carretas e mais de 30 toneladas de equipamentos. Então, a logística e a gestão de fazer essa grande empresa, montar e desmontar essa estrutura, foi uma experiência incrível, né, que eu pude acumular ao longo desses 35 anos. Trabalhar com o circo é um privilégio muito grande, porque você tem que se reinventar a cada espetáculo, né, a cada temporada. Tudo tem que estar, tanto na parte de gestão de pessoas, como da parte da gestão artística, ele tem que estar muito afinado, porque se você esquecer ou deixar de combinar todas essas etapas da produção, você atrapalha a sua temporada, né? Então, existe toda uma lógica de preparação. O gestor tem que estar muito alinhado com a sua equipe, ter uma confiança muito grande, tanto na equipe artística, como na equipe de produção técnica, como na equipe de logística, como na equipe administrativa. Então, o circo, ele é uma grande empresa, independente se ele é um circo familiar ou se ele é o dito circo empresa hoje em dia, mas ele tem que funcionar com sincronismo perfeito. E aí essa produção, o olhar dela tem que ser um olhar para o todo, né? E eu chamo esse gestor do circo, ele é um gestor espetacular. Quando eu entrei no circo, eu primeiro trabalhei num outro circo chamado Circo Vostok. Eu sou de Cascavel, no Paraná. A minha formação inicial, eu sou diretora de teatro também e atriz, e cursava matemática e engenharia. E aí o circo chegou na minha cidade e eu, acompanhando uma jornalista que iria fazer uma matéria, eu me apaixonei e acabei indo embora com o circo, largando tudo que eu fazia então, né, que também era funcionário público. Um parênteses aí, eu nunca consigo fazer uma coisa só na minha vida, eu sempre faço 1000 coisas simultaneamente. Sou o contrário daquela ideologia que a pessoa tem que ter foco, né, fazer uma coisa só. Eu não consigo, na verdade, eu desde nova faço paralelamente várias coisas. Eu sou assim, né? Ingressando no circo, viajei a América Latina com o Vostok, cuidando tanto da parte artística como da parte de comunicação, né, na área de comunicação, marketing, essa parte que faz toda a campanha do circo na chegada na cidade. Depois, por opção familiar, por conta do meu filho, que estava com 5 para 6 anos, optei por ficar no Brasil, e aí montei o Circo Espacial, que começou pequeno, mas já com um planejamento para se tornar um grande circo, e assim aconteceu em 6 meses de idade. Né? Resumidamente, a gente teve, desde o início do circo, o espacial ele tinha muito foco de ter investimentos, né, com patrocinadores, por isso nós tivemos a capacidade de fazer em grandes investimentos, tivemos grandes espetáculos, fizemos todas as capitais do Brasil, né, tivemos uma grande circulação nacional, e conseguimos também investir bastante em nossa marca, né, que é uma marca hoje considerada uma marca forte, né, em termos de circo, e que nesse momento nós estamos pensando em reestruturar, em repensar essa marca para os próximos 10 anos. Há 5 anos nós resolvemos parar próximo a São Paulo, fazer mais a capital e também cidades próximas, porque nós tínhamos o projeto que vinha já de ter uma sede em São Paulo, né? Montamos algumas experiências, montamos a Academia Brasileira de Circo, que esteve fisicamente implantada durante 10 anos em São Paulo, onde nós tínhamos aulas de circo.
em 3 formatos, tanto para profissionais que se formavam na academia. Hoje nós temos vários artistas que saíram da nossa escola. E depois nós optamos por... em São Paulo nós temos muita dificuldade com os terrenos, dificilmente a gente tem um terreno que a gente consiga permanecer muito tempo, porque são terrenos caros, e a gente tem que mudar de tempo em tempo, né? E aí nós optamos por trazer o espacial para a capital e deixar ele fixo entre paredes, porque nós mudamos dentro da própria cidade, né? Porque São Paulo hoje tem no seu perímetro urbano mais de 100 quilômetros, então a gente faz mudanças de 30, 40 quilômetros dentro da própria cidade, né? Dentro da própria capital, que vamos para a Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Então nós estamos nos últimos 2 anos nesse terreno da Zona Sul, porque a gente escolheu em ficar nesse momento, né, considerando várias situações que vinham já acontecendo no Brasil, dos planos econômicos, a situação do Brasil economicamente estava muito difícil para quem circulava com grande espetáculo, né? E até os próprios circos acabaram se reinventando, fazendo estruturas menores, por conta do alto custo operacional das turnês. E aí, felizmente para nós estávamos em São Paulo quando começou a pandemia, né? Nós achamos inicialmente que seria algo rápido, que voltaria em 30, 40 dias, né? Mas a minha percepção no dia que eu fechei as portas, que foi dia 14 de março, o sentimento de tristeza que eu tinha como gestora, né, quando a gente chamou toda a companhia e falou, olha, nós vamos ter que suspender os espetáculos, né? Nós tivemos um comunicado do Secur, que era para encerrar as atividades, que é o departamento que licencia o Circo São Paulo, recomendando a parada imediata de toda a atividade. Nós uma programação do Dia da Criança, do Dia do Circo, dia 27 de março, uma grande programação. Nós tínhamos vários treinamentos corporativos que nós realizamos com as empresas em São Paulo agendado. Enfim, foi um choque. E eu, naquele momento que comunicava a minha companhia, a nossa interrupção das atividades, eu tive uma tristeza muito grande. E aquela tristeza minha me dizia, né, pelo meu sexto sentido, que nós não íamos voltar tão cedo. E até comentei com as minhas diretoras mais próximas no dia seguinte, falei, gente, ontem eu estava tão triste, uma tristeza tão grande, que eu não sinto que nós vamos voltar à atividade tão cedo. Todo mundo, não, você está assim porque teve que parar de repente, e aí fomos, né, tratar com nossos fornecedores, nossos contratantes, tentar adiar os eventos, as atividades que nós tínhamos já programado, e sem saber, assim, que data, né? Em princípio, 30 dias, depois mais 30, mais 30. E nesse primeiro momento, eu já, na mesma semana, eu já senti que não era uma coisa curta, porque eu fui analisar o que tinha acontecido na China, e lá a gente percebeu que tinha demorado bastante tempo a volta das atividades. E aí eu disse, gente, nós temos que fazer um planejamento, porque nós vamos ficar parados, e nós temos que ver o que vai acontecer. E aí, como eu sou presidente da União Brasileira de Circo, vários circos, né, muitos circos do Brasil inteiro me ligavam, e agora, o que nós vamos fazer? Muitos prefeitos queriam que os circos saíssem da cidade, outros não deixavam transportar os seus equipamentos para outros lugares. A pandemia, para você ter noção dos problemas que trouxe para o circo, tinha circo que estava em mudança. Então, no domingo, a nossa logística é começar a desmontar o circo e já levar para a próxima cidade. Então, quando acordou na segunda-feira o circo, já estava metade numa cidade e metade em outra. Então, o prefeito da cidade seguinte não deixava o circo entrar, e o prefeito da cidade anterior queria que o circo não saísse do lugar. Então, nós enfrentamos vários problemas, tivemos que negociar politicamente, ligar para os prefeitos, conversar. Eu tive um parceiro incrível nesse pedido, que foi o Dedé Santana. Como embaixador do circo, ele ajudou a ligar para os prefeitos, sensibilizar, né? Resumidamente, como presidente da UBCI, eu tive que tomar várias atitudes, né? Fazer mobilização, começar com campanha, e essas campanhas deram muito resultado. A gente começou uma campanha SOS Circo, para cada circo que tivesse na sua cidade, a população ajudasse, o poder público ajudasse também. Enfim, resumindo, a gente tem sobrevivido até hoje, né, graças a essa mobilização do próprio circo, né, porque do poder público a gente não recebeu nada.
não recebemos, agora estamos aí em via de receber, se o presidente assinar a lei de emergência 1075, que a gente tem lutado também nos últimos 30, 40 dias aí, porque seria o único recurso que o circo brasileiro receberia para poder completar aí a sua sobrevivência, que nós temos vivido todos os circos do Brasil, nessas 14 semanas de cestas básicas das campanhas que nós temos feito, e que, inclusive, é de se salientar que o público, né, que ama o circo, que adora a atividade circense, tem sustentado esse momento todas as famílias do circo. Então, gratidão eterna ao nosso público. Pulando uma outra etapa, nós construímos um protocolo, né, de Covid-19, que foi nós desenvolvemos, a UBCI desenvolveu junto com o Circense também, com os circos que fazem parte da UBCI, com o engenheiro Eli Santos, um protocolo, e que nós encaminhamos esse protocolo para o governo do Estado de São Paulo, e ele publicou, inclusive, na íntegra, exatamente de como seria se nós voltássemos à atividade hoje com o público. A questão do distanciamento, a questão das filas, da venda de ticket, do atendimento da área de alimentação, dos artistas, da proximidade do público. E teve um item que a gente se deparou muito interessante, né? Se não trágico, que foi a questão dos palhaços. Como o palhaço que interage com o público vai trabalhar, né? E aí, porque você tem que manter esse distanciamento. Então, foram várias possibilidades novas de como vai trabalhar esse circo. No decorrer desse período que o circo ficou, ora, os artistas que estão mais para o interior, procurando vender algumas coisas, outros tentando, porque, na verdade, nós sabemos fazer circo, né? Nós não somos outro profissional. Então, muitas vezes a pessoa pensa, mas vocês não estão fazendo nada? Gente, o que nós sabemos fazer é o espetáculo ao vivo. Nós treinamos, nossos profissionais treinaram a vida inteira, eles são artistas de primeiro, né, de primeiro nível, né, artistas que já representaram o Brasil fora, outros artistas incríveis. Essa é a nossa profissão, este é o nosso ganha-pão, né? Então, quando as pessoas me perguntam isso, eu digo, claro, os nossos artistas estão preparados para fazer outras coisas, mas eles são esses profissionais, né? É como você pedir para um ator ou para um cantor fazer outra coisa. Claro que para sobreviver nós estamos tentando, e o que eles têm feito? Eles têm ido vender coisas que não é a atividade deles, mas estão fazendo isso. E aí que eu penso no descaso que nós temos com a cultura, porque nós temos um Fundo Nacional de Cultura com bilhões lá, e nossos artistas ter que submeter a vender coisas. Não que não seja digno a profissão de vendedor, mas não foi essa profissão que nossos artistas escolheram. Eles são profissionais da sua área, né? Então, por isso me motivou muito a participar da campanha de tentar, né, a lei aí Almir Branco, que foi, inclusive, um nome maravilhoso, né, homenageado, que também era um grande artista, porque nós temos que ter um fundo de emergência, da mesma maneira que as empresas são socorridas, né, quando tem, aí na crise de 2008, 2009, os bancos foram socorridos com valores, outras empresas, na época de crise, as montadoras, o circo teria que ser, as artes, né, o circo, teatro, a dança, a música, teria que ter um fundo para ser socorrido quando uma emergência dessa acontece, como é a pandemia. Bom, seguindo um pouco mais, nós tivemos aí a solução de alguns circos, empresários do circo, produtores, gestores, que optaram por trazer para o Brasil, né, o formato circo driving. O primeiro circo brasileiro a fazer isso foi o Circo Fantástico, né, que é dirigido pelo Júnior, um jovem empresário, um jovem gestor, que tem feito isso no Rio Grande do Sul. No estado de São Paulo, nós já temos vários, né, entre eles o Circo Moscou, que inclusive no dia 8 agora fará uma live. Porém, nós sabemos que economicamente o circo drive não é viável. Por quê? Eu vou falar do circo espacial. O circo espacial, nós temos uma área de 44 por 54. Nessa planta cabem 50 carros, né? Vamos fazer um exercício juntos aí. 50 carros, a média que está se cobrando para um circo driving é R$ 50 por carro. Então, nós teríamos quanto por sessão? R$ 2.500, né? R$ 2.500 em 5 sessões por semana, nós teríamos
15 mil reais, aproximadamente. Os custos nossos de terreno, água, luz, publicidade, staff, o Circo Drive não cobre 10% da planilha de custo. Então, é um momento que as pessoas estão optando por fazer o Circo Drive para não ficarem parados, mas não é economicamente viável, né? A não ser que nós tivéssemos um patrocínio que cobrisse os custos operacionais, e aí seria só uma exibição para o público, que sem dúvida nenhuma tem agradado muito. Eu tenho visto depoimentos maravilhosos das famílias indo para o circo, para não deixar de ir para o circo e assistir. Porém, o que nós queremos e que nós estamos lutando para ter o protocolo reconhecido pelas autoridades é que a gente consiga trabalhar com 30% da nossa capacidade, mantendo as distâncias adequadas e seguindo todo o protocolo, né, para poder realmente tornar viável a turnê. Eu quero encerrar minha fala falando que o circo, nós temos aprendido com as dificuldades, então eu acredito que o circo vai sair muito mais forte, porque ele se reinventa de época em época, né? Nós somos muito resiliência, nós adaptamos, porque o circo passa por muitas dificuldades. O circo, eu digo que ele estava preparado para a pandemia em alguns momentos, porque o circo passa já em sua itinerância, muitas vezes você chega na cidade, você não consegue montar o circo, por A, B ou C problemas, né? Às vezes temporal, às vezes chuva, às vezes o prefeito não quer deixar você estrear, né? Negando, então o circo sempre está em luta, e essa luta constante para manter nossa arte, e nós, gestores e produtores de circo, nós sempre vivemos, né, com os nossos recursos da bilheteria. Então, o circo vai passar por isso, eu acredito. Nós temos procurado algumas soluções, né? Alguns circos têm feito lives, nós ainda não fizemos, queremos fazer um show ao vivo para comemorar o aniversário do circo, e que talvez vire uma tendência aí. Mas o que eu tenho lutado e procurado são dois formatos aí, voltar à atividade seguindo esse protocolo que nós desenvolvemos, que é possível, ter o distanciamento e receber esse público. E outro seria nós termos um financiamento do governo aí, esse período que o circo está parado, para investir na qualificação, na produção de novos números, de novos espetáculos. Eu acho que é um período que nós poderíamos, se nós tivéssemos os gestores aí do Ministério da Cultura, que hoje é Secretaria da Cultura, perdão, dos secretários de Cultura estadual e municipal, essa visão que seria o momento de requalificação desses artistas, né, de produções novas, de investir na residência artística. Eu acho que seria um momento que tanto o circo, né, e falando um pouco mais estendido às outras artes, seria o momento desses artistas serem financiados, né, serem promovidos, serem estimulados a produzir, né, investir nesse momento. É isso que eu acredito. Obrigada, Marlene. Então, Marlene contou um pouco, né, da sua trajetória aí do circo espacial e também como eles vêm, né, lidando com essa situação, né, de isolamento social e distante do público, e também já nos apontou aí algumas saídas, né, o que a gente poderia pensar enquanto saídas, enquanto reformulações, reinvenções, né, para a área. Então, gostaria de chamar agora o Jordano para contar um pouco da sua trajetória, né, dos seus trabalhos, e após a fala de Jordano, a gente abre para as perguntas, né, do público, e estaremos aqui também para dialogar. Então, boa tarde, Jordano. Boa tarde, Nara. Boa tarde, Marlene. E eu já aproveito para agradecer esse espaço, esse convite, de ter esse encontro, de ouvir a Marlene falar. É incrível, é bonito e emocionante. Assim, o campo das artes ele é tão amplo, e por mais que a gente viva dentro desse meio,
entender as características específicas de cada segmento é algo parece ser muito distante, apesar de nós que estamos envolvidos com isso. E aí, por exemplo, conhecer essa realidade do circo de uma forma tão didática como Marlene mostrou nossa, é engrandecedor, assim. E eu falo isso também porque dentro do Magilute, além de ser ator e também em alguns trabalhos trabalhar como dramaturgo, eu também, junto com meus companheiros, exerço a função de produção, né, de produtor. E aí é muito num tamanho infinitamente menor do que o circo espacial. O Magilute, a gente funciona aí dentro dessa engrenagem de produção e nessa produção também de artistas que vivem exclusivamente da função teatral, né, da função dentro do grupo. Nós somos hoje 7 envolvidos diretamente no grupo, sem contar os outros parceiros, né, que temos e que são flutuantes, ora estão, ora não, mas 7, um corpo fixo. E esse corpo fixo de 7 integrantes, quando eu digo que a gente vive exclusivamente, a gente conseguiu, dentro dessa trajetória nossa de 16 anos já, organizar um esquema de produção em qual todos nós que somos do Magilute trabalhamos para o Magilute. Aí o que é trabalhar para o Magilute? A gente vive com salário. É uma organização que a gente conseguiu fazer dentro do nosso. Então, tipo, isso muda muito a nossa relação com o trabalho e a relação com essa atividade. Trabalhar com salário faz com que a gente tenha, se a gente tiver 30 apresentações no mês, a gente vai ganhar a mesma coisa. Se a gente tiver uma, a gente vai ganhar a mesma coisa. Se a gente não fizer nenhuma apresentação, estaremos ganhando a mesma coisa, isso por uma questão de gestão dentro da nossa atividade. No entanto, assim como, fazendo um paralelo com a atividade circense, o Magilute a gente vive basicamente de bilheteria e de participações em festivais ou temporadas pontuais em determinadas instituições. Quando a pandemia chega aqui no Brasil, de alguma forma nos pega todos nós de surpresa. Eu digo que para a gente foi surpresa, mas eu imagino que para as entidades governamentais isso deveria ter sido, de alguma forma, entendida, né? A gente vive hoje, de fato, num mundo de distâncias muito curtas, né? As coisas, todo mundo chega num avião, num canto muito mais rápido do que antigamente. Então, o fato, ele nunca é isolado, mesmo acontecendo na China. E aí, o que acontece? Quando chegou aqui, pega o Magilute num momento muito quente e fervoroso da nossa trajetória. A gente tinha acabado de completar os 15 anos, a gente estava com todo um planejamento de uma estreia de um novo trabalho, a gente tinha acabado de inaugurar um espaço, e aí essa inauguração desse espaço, ele para a gente algo gostoso e também era para a gente uma carta na manga. A gente vem entendendo desde do começo do governo vigente, do governo Bolsonaro, a gente entendeu que para o campo artístico a gente seria em algum momento a bola da vez, como já estava sendo, a perseguição, a desestruturação de toda uma construção de anos, o simples fato de acabar com o ministério, fazer com que ele se torne uma secretaria subjugada ao turismo, isso, enfim, isso muda bastante toda a nossa trajetória, né? E a gente entendendo isso e percebendo na prática que a gente estava diminuindo o investimento nas artes, a gente pensou que, tendo um espaço, a gente teria a nossa lona. O lugar onde a gente estaria fazendo, independente do que estivesse acontecendo, a gente continuaria fazendo o nosso trabalho. Se a gente não estivesse circulando em festivais, a gente teria o nosso espaço que a gente poderia estar continuando. A gente fez um investimento muito grande nesse espaço e, em uma semana, o Magilute, por mais organizado que a gente fosse de forma de produção e tudo mais, a gente saiu de uma situação ok, e não confortável, mas ok,
para uma situação de falência, porque a gente perdeu tudo, todo o investimento que a gente tinha feito no espaço, a gente não poderia usar o espaço, obviamente, claro, por que a gente não pode usar o espaço, né? Precisamos viver esse isolamento é a única forma realmente, por enquanto, possível de a gente passar por tudo isso. E toda a nossa programação de festivais que a gente estava organizado para participar, a temporada do Novo Trabalho que estava para ser vendida para a instituição em São Paulo, todas elas foram canceladas ou suspensas por tempo indeterminado. Então, toda nossa forma de captação, de fazer com que a gente continuasse vivendo disso, caiu por água abaixo. Enfim, a gente vive também num país que há muito tempo não se respeita a Constituição. E, desculpa tá entrando nesse campo político, porque a gente não tem como não falar de política quando a gente está falando sobre isso. E quando eu falo não respeitar a Constituição, é do macro, escancarado, do que a gente está vendo nessa gestão, mas para o micro, é simples, dentro da Constituição se diz lá, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, educação e cultura. Então, se investir em cultura não é um favor, não é nada além do que se fazer cumprir a Constituição. Se a gente tem um governo tão preocupado em salvar bancos, investindo trilhões, em salvar grandes empresas, em salvar o emprego de vários funcionários dessas grandes empresas, e aí salvar emprego isso não é de forma pejorativa de forma nenhuma, tem que ser feito isso, mas tem que ser feito isso para todo mundo. Sabe? Fazemos parte de uma cadeia produtiva que gera muito dinheiro. Se a gente for entrar, por exemplo, para uma cadeia produtiva que conseguiu, e aí, por exemplo, eu vou falar disso porque vivo de perto também isso, a cadeia produtiva do cinema, que deixa muito claro que o investimento e quanto que todo investimento, todo R$1 investido no cinema tem um retorno muito grande para o Estado. Isso acontece para tudo. Quando você investe num trabalho de uma companhia de teatro, num circo, você não está investindo somente para o gestor daquilo, para a Marlene, para a Jordana que está aqui falando, mas sim para toda uma cadeia que gera também muita grana para uma outra série. E para todos nós aqui, a gente se viu muito desamparado. Assim. No caso do Magilute, nenhum de nós, por exemplo, que faz parte do grupo, conseguiu o auxílio emergencial, sabe? Então, de onde? Como é que se faz? Como é que se vive? Como é que se trabalha? Como é que dá continuidade ao seu trabalho? A gente, de alguma forma, a gente conseguiu criar alguma coisa. E a gente conseguiu criar alguma coisa e a gente tem vivido dessa coisa que a gente criou, que é o trabalho chamado Tudo que Coube no VHS. Esse trabalho foi um trabalho concebido dentro desse momento de pandemia, né? Da gente estar dentro de nossas casas, preso. E aí ele foi pensado, de alguma forma, levando em consideração todo esse momento. Esse trabalho, ele foi o trabalho salvador de nossas vidas no momento. Em vários momentos a gente já teve trabalhos que salvaram as nossas vidas, mas esse foi a nossa salvação, e tem sido. Mas ele também, mesmo ele sendo a nossa salvação, ele também tem uma série de limitações que ficam muito próximas dessas limitações que a Marlene fala da questão do drag circo, sabe? O alcance e o retorno que a gente tem, no caso do Tudo que Coube no VHS, enquanto se a gente fala de questões de produção e de grana, é um alcance pequeno. O que a gente criou foi um espetáculo, e aí agora a gente entra numa fronteira muito tênue para mim, porque a gente passou um tempo sem entender o que a gente estava fazendo, se era teatro ou não. Aí a gente fez, nossa, não vamos comprar essa briga agora, vamos botar esse trabalho para frente, depois a gente vai discutindo esteticamente essas coisas. Mas o Tudo que Coube no VHS, ele é um que acontece através de plataformas.
É um trabalho que tem toda a sua base teatral, mas que acontece a partir de uma outra língua. Já que a gente não está podendo ter essa proximidade, esse encontro, ele acontece através das plataformas. A gente usa as plataformas mais simples e mais comuns para todo mundo. Todo mundo que tem um smartphone pode acompanhar esse trabalho. Então, a gente vai usando o WhatsApp, o YouTube, o Spotify, e-mail, enfim. E através daí a gente vai contando essa história. Para fazer esse trabalho, a gente quis e a gente pensou construir algo que desse para o público e para a gente também a ideia de uma rotina teatral. Então, a gente começou fazendo uma temporada que aconteceria de quinta a domingo, num horário convencional de apresentações de espetáculo, começava até às 11 da noite, e tendo uma bilheteria também, obviamente a bilheteria adaptada, né? A pessoa chegava ao nosso Instagram, e no nosso Instagram dizia que queria participar do espetáculo, e a gente passava todo o percurso para que ela comprasse o ingresso e participasse da atividade. Porém, essa atividade ela acontece de 1 para 1. É um performer para uma pessoa do público. Um performer para uma pessoa do público durante 30 minutos. Se você leva meia hora para fazer uma apresentação para uma pessoa, durante 1 hora você só fez para 2 pessoas, sabe? Durante 5 horas, você só vai fazer no máximo para 10 pessoas. Então, se a gente for colocando agora na ponta do lápis o retorno financeiro disso, não é grande coisa. Obviamente, é bom se levar em consideração que a gente entende que estamos vivendo um momento de exceção. A gente está vivendo um momento realmente diferente, único. Então, apesar dessa limitação que a gente está tendo, é a única forma possível. E, para isso, a gente teve que redobrar o nosso trabalho. De alguma forma, a gente teve uma procura e uma resposta do público muito grande e muito boa. Aí, a gente começou a primeira semana fazendo de quinta a domingo, depois a gente passou de terça a domingo. A gente começou com 3 atores do grupo fazendo, de repente a gente já estava fazendo com 6. E começando de 7 até meia-noite. E a gente também fazia de terça a domingo, na segunda-feira a gente estava fazendo também para apresentações fechadas, ou para convidados nossos, pessoas que a gente achava que era importante mostrar o trabalho, ou também para algumas instituições que se interessaram no trabalho e compravam uma apresentação fechada para um grupo de pessoas. Desde o começo de maio até agora, domingo, a gente trabalhou todos os dias. E salvou esse momento nosso, né? Tipo, a gente conseguiu reformular essa ideia nossa de produção. Então, a gente teve nesses 2 meses salário novamente, não o salário que a gente estava recebendo, mas o salário possível no momento. Uma outra coisa que é importante levar em consideração é que o espaço que a gente tinha alugado, que a gente fez um investimento enorme no começo do ano, a gente não entregou. A gente conseguiu fazer um acordo com a proprietária, a gente diminuiu bastante os custos, mas ainda tem custos com o espaço. Que a gente acha, e a gente ainda está na nossa cabeça, que não é o momento certo e nem honesto para todo mundo que trabalhou com a gente para colocar esse espaço em pé, que só funcionou 1 mês, porque em Recife as coisas... A gente inaugurou em janeiro, fevereiro a gente tem que parar, porque não tem como competir com o carnaval. Quando voltou em março, com 2 semanas de março, a gente fechou. Então foi 1 mês apenas de funcionamento do espaço. Ele não teve a vida dele, né? Nada se firma com 1 mês. Apesar do bom começo que a gente teve, a gente acha que, enfim, conseguimos acordo e a gente tem fé e acredita que tudo isso vai passar. Eu, assim como o Marlene falou, tipo, eu logo no começo, enfim, eu acho que é pra gente que trabalha com produção, a gente se torna um pouco cético e um pouco duro com algumas coisas. Às vezes é melhor ser... Às vezes a gente trabalha um pouco mais com a realidade mais dura, porque essa realidade mais dura, de alguma forma, nos faz colocar o pé no chão. E eu não acreditava, logo no começo, quando eu disse que vamos parar essas atividades, essas aglomerações, eu não acreditava que seria rápido tudo isso.
como eu continuo não acreditando. O Magilute, a gente tem um posicionamento muito claro em relação a essas pequenas aglomerações que as pessoas vêm fazendo, mesmo que é possível, é a única forma possível, mas a gente não corrobora com essa ideia de uma live, por exemplo. A gente sabe que quando você coloca numa live, você envolve uma série de profissionais e toda uma organização para que isso aconteça, que é um risco. É um risco e a gente pensa que a gente nunca teve um aporte do Estado para que a gente se coloque nesse risco, sabe? Então a gente só vai voltar às nossas atividades normais ou mais próximo do que era o normal, obviamente, quando a gente sentir segurança para que isso aconteça para todos nós que fazemos e para todo mundo que acompanha o trabalho do grupo, né? Então assim é só quando houver uma vacina, por enquanto. É isso. Obrigada, Jordano. É emocionante, né, a fala de vocês, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente fica muito triste, assim, de perceber esse abandono, né, que vocês dois relataram, aí pelo Estado, né, essa dificuldade de entender a arte, a cultura como um direito nosso, né, então a gente acaba ficando um pouco triste por essa constante luta, né, mas, por outro lado, a gente fica com aquela faíscazinha assim, da reinvenção, né? E que nos traz essa felicidade, assim, tanto do que vem sendo feito, né? Mas também da resposta do público, né? Marlene falou aí um pouco de como o público vem colaborando, né, com os circos, com as famílias dos circos, Jordano também na experiência do Magilute, como o público chegou junto dessa experiência, né, nova de vocês. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe, né, essa desatenção aí das políticas públicas para a cultura em todas as áreas, a gente também tem essa reinvenção tão importante e esse amor aí, né, esse carinho, esse afeto do público que chega junto nesses momentos difíceis, né? A gente tem algumas perguntas aqui, eu acho que eu vou fazer, né, todas elas, e aí vocês vão respondendo, certo? Acho que é melhor fazer assim por bloco. Então, a primeira delas é que vocês já falaram um pouco, né, nesse desafio de rentabilizar as atividades culturais virtuais, né? A pergunta fala um pouco, traz um pouco isso, quais são os desafios de rentabilizar essas atividades culturais virtuais. E, continuando essa mesma pergunta, se vocês acreditam que essas novas propostas artísticas, né, podem criar esses novos hábitos de consumo da cultura, né, porque a gente acaba criando novas relações. Então, como é que vocês enxergam isso no momento posterior? Será que a gente vai criar novos hábitos, novas formas de consumo, principalmente ligada a essa questão da rentabilidade, né? Mesmo vocês já tendo falado da dificuldade, né? Que essa conta não fecha, né? Uma outra questão, a gente tem visto também nas lives de músicos, né? Principalmente alguns patrocínios de empresas, né? Empresas privadas. Eu queria saber se já houve, assim, tanto nas artes cênicas, né, para os dois, algum patrocínio empresarial, né? Marlene falou aí da dificuldade do drive-in, como seria, né, se houvesse um patrocínio empresarial para que custeasse, né, toda a parte, né, técnica e aí
a bilheteria ficasse para apresentação, né? E Giordano também falou dessa relação aí do ingresso, né, que foi vendido, mas que também não chega a ser suficiente, né, não fecha essa conta. Vocês têm alguma experiência ou sabem de alguma experiência de patrocínio empresarial na área de artes cênicas? Essa é outra pergunta. Quer que eu responda? E aí, deixa eu só finalizar. Se vocês falaram, né, a gente sabe que o governo não tem, né, dado essa assistência agora, mas acho que foi aqui, essa específica para o circo, se Marlene percebe se há algum projeto pós-pandemia para o circo, né, já que também você falou desse sonho aí de financiamento do governo para a requalificação dos artistas. Então, existe, isso foi encaminhado de alguma forma? Pronto, são essas, aí vocês podem responder como preferirem. Tá. Então, na verdade, eu penso assim, tem sim um novo público consumidor, né? O circo vai desenvolver essa experiência, essa vivência online. Nós estamos fazendo várias experiências. O que não está acostumado é o público é pagar para ver esse espetáculo, né? Por exemplo, nós temos o Espacial tem um canal online, nós liberamos 2 espetáculos gratuitos para o público. Ter acesso. Agora, se nós estivéssemos cobrando, o público ainda não tem esse hábito de pagar. Por isso que eu acho que o show, né, um show ao vivo, numa plataforma ou numa TV aberta, com os patrocinadores, é um momento único que a marca tem também de entrar, né, nessa memória afetiva que o circo leva, que é quando tem esse encontro de gerações, inclusive, assistir o espetáculo circense dentro da sua casa, eu acho que seria uma ótima oportunidade, principalmente marcas que têm como a família como objetivo, né? Aí as grandes marcas que trabalham com produtos direcionados à família, é um momento que a família está junto vendo o espetáculo. O Circo Show tem feito algumas experiências bem produtivas, eu tenho acompanhado, tem alguns outros circos também que estão fazendo. Ainda o público não tem o hábito de pagar um ingresso, por isso depois eu quero até conversar com o Giordano, que eu achei bem interessante essa proposta deles, né? Acredito que o caminho neste ano é o circo trabalhar com proposta assim, de patrocínio. Nós estamos em busca, inclusive, de patrocinadores para fazer uma live ou um show ao vivo do Circo Espacial, do espetáculo em comemoração aos 35 anos. Acho que a gente tem grandes possibilidades, porque as marcas estão entendendo aí, via shows que os cantores estão fazendo, que é um momento que a pessoa está em casa, que a pessoa tem aquela arte à disposição, sendo música, teatro, dança, e que é um momento que a marca também está chegando perto do seu público, uma vez que não tem mais os grandes espetáculos e as grandes exibições públicas. Nós temos um outro projeto do Circo Espacial que nós vamos implantar nesse segundo semestre, já que as atividades possivelmente não vão retornar na capital, porque aqui a gente tem um segundo foco, parece iminente aí, que é levar para espaços abertos o espetáculo driving. Aí não é o circo driving, é um espetáculo driving do circo, que seria um palco, né, numa praça, no estacionamento de shopping, e ali com o distanciamento das pessoas ou dos carros, a gente faria a exibição. Claro que tudo isso só é possível se a gente tiver patrocínio, né? Porque senão também não seria viável. Mas é um formato de uma nova experiência, de uma nova vivência com a atividade do circo, né? Eu vejo, sim, eu acho que está caminhando para isso. Outro formato que a gente tem desenvolvido com a família espacial é aí game, né? Os games em aplicativos também para a criança conhecer um pouco desse mundo do circo e ter esse contato mais próximo, porque o circo ele é um espetáculo de sensibilidade, você tem que estar vivendo isso, né? Junto, ali, torcendo para o trapezista acertar seu truque, torcendo para que o mágico faça tudo certo, né? Torcendo para que o
o equilibrista consiga fazer a sua exibição. Então, para a gente, realmente, tirando a experiência do Circo Soleil, que tem disponibilizado nas suas plataformas e tem cobrado por isso os seus espetáculos, o circo brasileiro ainda está tateando, né, nesse contato com o seu público via online. Mas eu acredito sim que a gente vai conseguir aí desenvolver algumas experiências. Estamos aí todo mundo procurando, né, os circos fazendo, muitos circos fizeram live, só que o que nós temos percebido? Que o público está acostumado a receber esse conteúdo grátis. Então, para pagar, para, né, para contribuir muitas vezes com a causa já é mais difícil, porque ele está acostumado a receber esse conteúdo via TV aberta de graça. Né? O público que consome esses espetáculos populares não é o público que está acostumado a pagar por conteúdo da Netflix ou de outros canais fechados. Então, esse público vai ao circo normalmente é o público que recebe esse conteúdo patrocinado via canal TV aberta ou coisas assim. Então, ele não tem esse hábito de pagar para ver. Né? E aí que eu acho que seria a solução da gente ter, né, que as agências de publicidade percebam que o circo uma ótima visibilidade, é um canal de comunicação com o seu público também, e aí patrocinando essas lives, esses shows ao vivo. Então, acho que é esse caminho que nós temos que trilhar agora e desvendar e chegar, né, para poder executar esse novo formato de viver uma experiência, de curtir o circo, inclusive de fazer essa conexão, conectar essas gerações, né? A geração que está online 24 horas ouvindo música, acessando aplicativos, participando de N atividades online, com o circo, que é uma atividade, né, de uma geração que todo mundo tem aquela coisa de vivenciar, de ir, de sentir o cheiro da pipoca, né? Os mais antigos de sentir o cheiro da serragem, né? Então, acho que esse momento é o momento da gente estudar isso e ver como é que a gente consegue fazer essa ligação. Jordano? Eu acho que em relação a essas lives, de alguma forma patrocinadas por empresas, entidades assim, ela é muito específica das linguagens, assim. Eu acho que existem linguagens que é mais fácil, de alguma forma, você fazer isso. A música, por causa dos shows, enfim. No específico do grupo, do meu grupo de teatro, que a gente trabalha também com uma linguagem específica dentro do teatro, né? Um teatro de pesquisa, um teatro que tem, dentro do seu fazer, uma coisa mais... que é menor mesmo, assim, é um pouco difícil, assim, a gente ainda não encontrou uma forma de conceber para que a gente consiga criar algo dessa forma. Então, eu acho que é isso, é a característica do trabalho, e aí a gente vai ter que encontrar uma outra forma. Quando pergunta se isso que a gente está vivendo agora, de alguma forma, vai mudar um pouco a nossa relação com o futuro, mesmo depois de tudo isso que passou, eu acho que sim. Eu acho que por exemplo, eu tinha falado isso ontem, acho que existem ferramentas que já existiam e que a gente, de alguma forma, usava pouco. Por exemplo, uma atividade como essa, um encontro como esse, sabe? Uma mesa em que a gente está conversando com uma pessoa que está em Natal, a Marlene que está em São Paulo, eu que estou em Recife, sabe? E aí aberto para um público que é interessado nessa questão de produção, por exemplo. Eu não sei, eu acho que a gente usava pouco isso, ou pelo menos eu participava de pouco. A gente tinha muito eventos presenciais, né, essas mesas e tudo mais. Eu acho que isso agora é, de alguma forma, uma ponte para que a gente consiga usar e que a gente consiga se encontrar mais e fazer essas trocas. Eu tenho falado que eu acho que, no caso agora, pensando artisticamente, tudo isso que a gente vai para frente, eu acho que nada vai mudar em relação ao encontro, sabe? A proximidade, ao estar perto, a ver na frente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que passei a minha vida toda indo muito para circo.
Eu tive uma mãe muito sensível em relação a isso, então eu ia muito para circo. Velho, eu acho legal o Soleil, mas nada. Olha, o Soleil e a vida real que eu tive ali na frente, sabe, assim, de ver uma cama elástica, sabe, de ver o trapézio, não muda, brother. É difícil, assim, é outra coisa. Então, enfim, vou assistir pela televisão, vou achar sempre bonito alguma coisa, mas a presença, ela não vai, é impagável. No entanto, eu acho que a gente entendendo usar bem essas ferramentas e como usar, eu acho que isso vai somar muito para o nosso trabalho futuramente, sabe? O uso dessas tecnologias, o uso no caso do grupo, por exemplo, do nosso trabalho, a gente começou a mexer com algumas coisas de som, sabe? Eu acho absolutamente o contrário. A gente tem que levar esse cemitério nas costas, sabe? A gente tem que levar, sim. A gente vai ter que levar o peso disso tudo que está acontecendo, esses mais de 50 mil mortes, a gente vai ter que levar tudo isso. A gente vai ter que levar isso em consideração, sabe? Se a gente não passar por isso sem levar todas essas marcas, acho que a gente não aprendeu, sabe? Então, para todos nós, enquanto artistas, enquanto sociedade, a gente vai ter que levar tudo isso. E aí, obviamente, muita coisa boa e ruim vai ser levada para frente, mas é importante a gente levar essas marcas. E aí, uma das outras coisas que eu acho é que, para a gente que é artista nesse momento, pensar também dessas marcas que a gente está ficando e as instituições que, de alguma forma, continuaram sendo parceiras da gente, independente de tudo isso. No caso do Maslute, você não tem como negar que, para o teatro no Brasil, desde todas essas mudanças, o SESC é a instituição que ela, e eu já ouvi essas coisas, eles não querem ocupar o lugar do Ministério da Cultura, e porque eles não têm que ser isso, e tem que existir um Ministério da Cultura que ocupe o lugar do Ministério da Cultura, sabe? Não tem que vir outras instituições que ocupem esse lugar, elas vão trabalhar da forma dela. Mas, para a gente que trabalha com teatro, tem sido a instituição que mais sensível e mais acolhedora em relação a isso. Então, não temos empresas privadas nos apoiando, mas existem o SESC, que é uma instituição não governamental, apesar de trabalhar com dinheiro de fiscal, né, mas ela que tem sido para a gente uma possibilidade de diálogo e de possível saída, assim. Tanto para ela já tem feito coisas como, por exemplo, o Sesc São Paulo, uma série de trabalhos específicos de espetáculos que estão acontecendo já dentro dessa plataforma. Eu, por exemplo, assisti o da Grace, ontem teve a Amanda Lira apresentando dela, o Parque 19, enfim, e uma série de outros artistas que estão fazendo isso. Para a gente, para essa linguagem, a única saída, mas enquanto empresa, enquanto marca de cerveja, nem um gole ela me deu. Eu queria fazer mais duas perguntas, então, para os dois, né? Elogiaram, né, muito boa a iniciativa de performance individual do Maslute. Não teria como ampliar para grupos maiores, né? A pergunta aí do público. E a outra pergunta pede para falar um pouco mais sobre a mudança estética das artes cênicas nessa nova condição de se apresentar em vídeo virtualmente. Desculpa. Pode falar, Júlio. Não, eu falo depois. Então, no caso da gente, uma das coisas que eu tenho falado muito para muitos companheiros e companhias que estão buscando uma saída é que eu acho que tudo é possível, sabe? Assim, a gente está num momento, inclusive, que a gente não deve estar se questionando agora sobre o que é teatro, o que não é teatro. Não. Vamos fazer, vamos produzir, vamos correr atrás. Então, eu acho que enfim,
é possível encontrar outras formas como essa. Eu posso usar o exemplo agora do Galpão. O Galpão, eles acabaram de fazer um trabalho que eles estavam para estrear um espetáculo, né? E acabou reorganizando o trabalho, e eles conseguem atender mais pessoas. Eu acho que é possível. No caso da gente, a gente não conseguiu, a gente conseguiu fazer esse. Mas eu acho que é um campo agora muito novo, né? Então é um campo que enfim, vai ser aberto a facão, né? Vão ser descobertas, assim, vai estar todo mundo tentando, assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de sacar o espetáculo filmado, mas eu acho que era sacar para mim espetáculo filmado, porque para mim ele era mais um registro do que uma linguagem, sabe? Agora tem que se pensar uma forma de fazer isso, e eu acho que já tem pessoas já organizando e fazendo isso. Eu já soube de uma experiência que está rolando agora, chamada a peça do Mará, com a direção da Janaína Leite, aí em São Paulo, que já disseram enfim, já consegue usar isso de uma forma incrível. Eu acho que agora todo mundo, de alguma forma, começar a pensar isso, assim. É porque é muito novo, né, gente? A gente tá, tipo, 90 dias de preso dentro de casa, assim. E uma coisa que eu falava também é que a gente não pode cair numa pressão que existe, que é uma pressão do tipo de dizer que não, a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser criativo. Não, é pior, eu não tenho que ser criativo. Sabe, assim, eu sou criativo dentro do meu trabalho porque eu não suporto essa realidade e eu tenho que criar uma outra realidade para viver. Porque se eu ficar vivendo, criando com isso nesse mundo que eu vivo, eu morro. Então, o meu trabalho, meu criativo, é para abrir um novo lugar, para mim e para quem quer viver comigo isso, quem quer consumir essa nova realidade junto comigo. Por isso que a gente é criativo. Forçar que a gente seja criativo nesse momento é maltratar ainda mais a gente, maltratar nossas almas, assim. Não está sendo fácil, gente. Não é uma coisa... Ninguém tá dentro de casa durante esse tempo todo de uma forma tranquila. Somos pessoas, assim, mais do que artistas, nós somos humanos, enfim. Temos as nossas neuras, temos nossos traumas, temos nossas dores. E forçar que a gente seja criativo para a gente arrumar uma saída para isso é um discurso muito neoliberal, sabe? Dizer assim, resolva, faça acontecer. Não faça acontecer não, pô. Tipo, eu vou fazer acontecer quando isso for possível para que o meu espírito haja dessa forma. E eu também não quero colocar de forma nenhuma o artista num lugar tipo, nossa, é porque a arte... Não, a arte é trabalho, sabe? Assim, eu vou estar me exercitando, mas a gente não pode sacar o homem, a pessoa, não o homem, essa palavra é horrível, o humano, por causa da produção, da necessidade da produção, sabe? Assim, não, nós vamos produzir quando a gente estiver bem para fazer isso. Assim. E eu concordo com essa fala, inclusive em gênero e grau. Eu pinto, né? E durante 90 dias eu não senti desejo nenhum de pintar. Não tinha vontade, não tinha desejo. E no sábado me veio aquela energia, né? E voltei a pintar depois de 90 dias. Então, eu acho que você está certo em dizer que nós não temos obrigação de ficar, né, provocando a criatividade. E o circo, como linguagem, ele é uma linguagem que a estética dele é visual, né? E ele não é uma estética de fala, né? O circo, na verdade, você tem a interação muito mais visual, e para isso a gente tem que pensar, porque, assim, claro, você tem a música aí que acompanha todos os números, né? Tem a parte cenográfica, tem a parte de efeitos especiais, mas o principal do circo é o visual, né? É a estética visual. Então, tirando os palhaços aí com a comédia física e outras performances que eles realizam, que cabe perfeitamente aí na parte de quando você faz um vídeo, você faz um especial, você documenta esse espetáculo, o espetáculo como um todo a gente tem que repensar. Eu também sempre filmei o espetáculo para ter como documentário, mas ter esse espetáculo como um vídeo, como uma proposta de colocar isso para o público, a gente tem que repensar, né? Repensar como é feito isso. Então, eu acho que é um momento realmente que a gente vai ter que trilhar novos caminhos, repensar isso. É claro que nós não seremos mais o mesmo depois dessa pandemia, porque ela mexeu com todos os nossos sentidos,
né? E quem é artista sente muito mais todo esse peso, né? Claro que a gente vai achar soluções para sobreviver, como diz você, né? Nós temos que sobreviver, mas eu não sei ainda, assim, não posso, eu acho que a vantagem que nós temos é que a gente pode experimentar várias coisas, né? O mundo nos permite hoje que a gente pode experimentar, né? A internet deu essa facilidade, porque essa pandemia, 100 anos atrás, eu não imagino como os artistas viveram, né? Até eu queria pesquisar isso, como o teatro sobreviveu na última pandemia de 1903, acho que foi, né? Como que o teatro na Europa sobreviveu, como o circo sobreviveu, porque a gente não tem essa referência. Nós temos hoje um acesso incrível através da internet, né? Nós podemos chegar no nosso público, então em outro formato. Agora, como vai ser esse formato? A gente tem que experimentar. É interessante que o Jordano estava falando dessa cobrança aí, né, do ser criativo, de o que vocês estão fazendo? Marlene também tinha falado, né, dessa busca aí, que o artista, o que vocês estão fazendo, né? Que você falou, é a profissão, eu sou artista, né? O que eu tenho que estar fazendo? Eu tenho que estar trabalhando como artista. Então, a gente percebe, né, essa cobrança muito forte, assim, né, quando é um setor que está se reinventando como muitos outros, mas que tem todas essas, principalmente nas artes cênicas, né, como vocês colocaram aí, né, pensar em novas formas, em novas linguagens, em novos processos nesse momento, né, difícil. Gente, a gente está chegando aí no nosso fechamento aqui do nosso papo. Passa bem rápido, né? Passa bem rápido. Foi muito bacana. A gente está tendo, né, vários momentos como esses que Jordano tinha falado, né, que não se lembrava assim de ter virtualmente, né? E agora a gente tem vários encontros que a gente pode estar discutindo, mesmo estando distantes, muito mais, né? Assim, isso vem acontecendo bastante e é muito positivo que a gente esteja conseguindo se conectar aí, né? Em diferentes lugares, com diferentes vidas, diferentes profissões, experiências. Então, acaba que passa bem rápido, né, a nossa conversa por aqui. E eu queria deixar um espaço para vocês fazerem uma fala de despedida, tá? Eu, Jordano? Vai lá. Vamos terminar com um respeitável público, né? Agradeço aí a oportunidade de participar desse encontro. Adorei a fala do Jordano, me inspirou muito, né? Obrigada pela oportunidade. Eu acho que múltiplas vivências é isso, é você compartilhar, né, as suas vivências. Estou à disposição para quando precisarem. Espero a gente se reencontrar em breve no espetáculo de circo, né? Seja lá ele em qual lona. Estou assim muito preocupada realmente com o futuro nosso, né, sem o Ministério da Cultura aí, e eu luto por políticas públicas definitivas. Eu acho que o segmento cultural, né, é uma cadeia produtiva muito ampla, o circo mesmo emprega mais de 30 mil artistas, técnicos e outros colaboradores. Então, nós merecemos aí, gera uma economia para esse país enorme, é atrativo turístico, então acho que a gente tem que sim que lutar, né, para ter esse reconhecimento e a gente ir fazendo nossos trabalhos, né? O circo sempre teve esse privilégio de ser autônomo, e ao único momento que ele precisou do poder público, ele não teve esse aporte até hoje, né? São 90 dias que nós não tivemos aporte nenhum de secretaria nenhuma, de ministério nenhum, de nada, né? E fomos atrás e reivindicamos. Mas tivemos o carinho do público que não tem deixado o pão faltar ao circo, né? Já que é pão e circo para o público, hoje o público nos deu o pão, né? Deu o pão para o circo. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês e até breve. Bem, eu também faço as minhas palavras, Marlene, muito obrigado. Eu espero enfim, que tudo isso passe logo, mas que passe deixando dentro das nossas mentes uma
uma construção desse momento, sabe? Que a gente, de fato, leve em consideração tudo isso que a gente viveu e que a gente repense as nossas ações para o futuro. Espero que em breve o Circo Espacial esteja aqui em Recife. Eu estou com um bebezinho e, enfim, eu quero viver essa experiência junto com ele, que foi tão boa para mim, assim, me formou tanto, assim, enquanto pessoa. Eu quero viver isso com ele. Eu também acho que a gente tem que encontrar formas de passar por tudo isso e encontrar essas suas formas dentro dos nossos tempos, sabe? Nosso corpo sabe a nossa urgência, a nossa mente sabe até onde aguenta, então que a gente crie de forma responsável e que a gente faça algo para o público de forma, de fato, responsável para o público, para a gente. Assim, não vamos nos matar por causa disso, mas a gente tem que matar alguém por causa disso. E matar alguém, quando eu falo, não é de forma verdadeira, assim, tipo, mas a gente tem que lutar por isso, lutar por esses espaços que são espaços nossos, sabe? Lutar por esse apoio, por essa força, por essa política que tem que ser feita para a gente. Então, a gente tem que matar esses mitos de forma... vocês entenderam, né? Sim. É isso. Com certeza. A resistência aí, a gente está lutando por políticas públicas que deem conta dos artistas, da arte, da cultura. Eu queria agradecer a vocês dois, passou super rápido, assim, porque foi muito bacana. Eu sei que a gente poderia estar aqui, né, por umas 5 horas, conversando com vocês e trocando essas experiências. Queria agradecer, então, em nome da produção do Múltiplas Vivências, agradecer ao público que está aqui com a gente, né, por todas as perguntas aí que foram colocadas, que estão acompanhando o trabalho de vocês, e dizer que às 18 horas hoje a gente tem um outro encontro aqui, né, nesse mesmo canal, sobre museus, né, o que os museus vêm trabalhando aí digitalmente, né, então a gente tem também mais 2 convidados. E amanhã e quinta-feira a gente continua também com outros diálogos aqui, outros convidados, então já convido todos vocês. Muito obrigada, Marlene Giordano, e até a próxima. Obrigado, um beijo. Obrigado, beijo. Tchau, tchau.